Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. E o tema da nossa aula é sobre categorias geográficas. As categorias geográficas são expressões e conceitos importantes para embasar o estudo da geografia. A geografia, assim como várias outras ciências, utiliza-se de categorias para basear os seus estudos. Trata-se de utilizar de conceitos básicos que oriente e analise determinados fenômenos a ser estudado. As categorias geográficas são ações humanas que modelam a superfície terrestre. Podem ser classificadas em 5 categorias: espaço geográfico, paisagem, região, território e lugar. O espaço geográfico é o principal objeto de análise da geografia. O espaço geográfico é definido como um conjunto integrado de fenômenos naturais e a ação humana ao longo da história. O espaço geográfico que você, aluno, circula, a sua casa, a sua rua, a sua cidade, a sua escola, não foram sempre assim. Eles passaram por transformações ao longo da história. Outro conceito bastante importante para a geografia é a paisagem. Paisagem é tudo aquilo que nós vemos e que nossa visão alcança. É paisagem, não apenas formada por volume, mas também por cores, movimentos, odores, sons. Portanto, paisagem é tudo aquilo que podemos perceber por meio dos nossos sentidos: audição, visão, olfato e tato. A paisagem são de 2 tipos: paisagem natural e paisagem cultural. A paisagem natural é aquela que é inalterada pelo homem, ou seja, é tudo aquilo que vem de origem natural, sem a ação modificada pelo homem. Não sofreu a ação antrópica. Pode ser uma montanha, um deserto, um lago, uma floresta. A paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada, é aquela transformada pelo homem, ou seja, paisagem que tem resultados e transformações da intervenção humana causada pela ação antrópica. Por exemplo, uma estrada, uma barragem para armazenar água, um prédio ou uma cidade qualquer. Região é um conceito importante para a geografia. Região é uma área ou um espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico, características próprias que se diferenciam dos territórios próximos. É uma área delimitada, demarcada, estabelecida por critérios do clima, solo, vegetação, produção econômica e tantos outros. Trata-se de uma elaboração racional e humana para melhor compreender determinada área ou aspecto dela, seja aspectos naturais ou aspectos sociais. Exemplo de região são as regiões geoeconômicas do Brasil, dividida em 3: Amazônia, Centro-Sul e região Nordeste, levando em consideração os aspectos econômicos da produção de cada uma dessas áreas. Outro exemplo de região no aspecto natural é a Amazônia Internacional, em que 60% está localizada no território brasileiro e 40% dividida em 7 países. São eles: Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia. E além do território ultramarítimo pertencente à França, a Guiana Francesa. Outro conceito bastante importante na área da geografia é território. Território é espaço delimitado por relação de poder. Se dá através de fronteiras,
sejam elas definidas pelo homem ou pela natureza, mas nem sempre essas fronteiras são visíveis ou bem estabelecidas. Um território pode ter abrangência tanto em grandes espaços como um país, como também abrangência menores. Exemplo de demarcação de território são os grupos armados, onde são elaboradas leis específicas para controlar o crime organizado. Ou até mesmo a casa de uma pessoa ou parte dela. O quarto, por exemplo, também pode ser entendido como um território. Afinal, naquele espaço existe uma relação de domínio e para visitá-lo é necessária a autorização do proprietário. Lugar é um conceito muito importante na geografia. Lugar é a parte do espaço geográfico onde vivemos e interagimos com a paisagem, atribuindo significados particulares e afetivos. Além da dimensão visível da superfície terrestre, as relações entre as pessoas que vivem nesse espaço. Uma praça que se brinca desde criança, nossa rua, um ponto comercial em que é comum sempre visitar, sua cidade é o seu lugar. O lugar é onde estão nossas referências pessoais e valores. Os lugares são divididos em áreas ecúmenas e anecúmenas. Desde os primórdios da humanidade que o homem busca lugares que ofereçam condições de vida favoráveis. A esses lugares são chamadas de áreas ecúmenas. São áreas favoráveis à ocupação humana, com condições naturais e sociais favoráveis, como clima, vegetação, hidrografia, ou seja, com disponibilidade de água, além como emprego, renda e qualidade de vida. Consequentemente, as áreas ecúmenas são áreas de grande densidade demográfica, ou seja, muitas pessoas ocupando esse lugar. Já as áreas anecúmenas são áreas desfavoráveis à ocupação humana, condições naturais desfavoráveis. Como exemplo, as áreas florestais, montanhosas, climáticas e áreas sociais desfavoráveis, como desemprego, guerras, epidemias, catástrofes, entre outros fatores. Consequentemente, essas áreas são desprovidas de povoamento humano. Quando frequentamos um novo lugar, temos contato com outras pessoas e realizamos novas atividades. Vamos enriquecendo nosso aprendizado. Viajar também é crescer, pois ao conhecer novos lugares, outros povos, culturas e estilo de vida, estamos aprendendo e enriquecendo culturalmente. We don't need no thoughts control. No dark sarcasm in the classroom. You just live there.